Então, bom dia a todos. Hoje, 9 de março de 2016. Bem-vindos a todos, um beijão para todos vocês. E continuando nosso estudo do livro Devassando o Invisível, da médium Ivone do Amaral Pereira. Acabando o nosso livrinho, estamos já acabando, nós vamos fazer o segmento dessa série de livros dela, de livros seus, que é o do Recordação da Mediunidade. O Devassando Invisível foi editado em 1963. Tem bastante tempo, né? Então, vamos lá. Vocês lembram que a semana passada, o espírito no qual está guiando a Dona Ivone nessa atividade socorrista em um bar, explicou para ela o porquê daquele aglomerado de espíritos, digamos assim, vagabundos, de espíritos sofredores e o que eles causavam na sociedade. Esses indivíduos em sofrimento, perdendo o corpo físico. Mas completei o estudo a semana passada, trazendo para vocês a resposta de Fenelon, que na 917, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos. Então eu trouxe para vocês aquela resposta de Fenelon, o porquê do egoísmo, como é que poderíamos destruir o egoísmo. E Fenelon, que era um pedagogo por excelência, ele deu aquela resposta maravilhosa, né, com o comentário de Kardec. Depois disso, da semana que vem, convido a quem não leu, ler essa resposta, que é muito interessante, explica o porquê do homem entende o egoísmo e tal. Mas vamos voltar para o nosso livro Devassando o Invisível. Inquieta, ousamos perguntar ao paciente mentor, malgrado o respeito que nos inspirava. Mas como poderão persistir em tal procedimento contra os homens? Não existirá no além uma lei que os impeça de tais monstruosidades contra pessoas que, além do mais, ignoram encontrar-se sob suas influências? Minha querida irmã. A resposta dele, a Dona Ivone, ficou meio assim, né? Pois é, como é? Não tem uma lei de além-túmulo que possa segurar isso deles? Minha querida irmã, explicou veemente, será oportuno considerar que da mesma forma monstruosidade será a sociedade deixar um órfão ou um filho de pais miseráveis ou delinquentes criar-se ao abandono pelas ruas. O que o mentor vai trazendo aqui, logo de primeiro explicando, foi o que nós conversamos a semana passada, não foi? Que a felicidade não é deste mundo, porque como estarmos, por exemplo, serenos, no conforto das nossas casas, dos nossos sofás, no calor do prato quente que nos alimenta num dia frio, quando um companheiro ou uma criança morre de fome em algum lugar, ou sente frio, ou passa por qualquer dificuldade. E não só, como aurir a felicidade neste mundo, se pessoas que amamos sofrem, choram, definham com doenças do mais profundo expurgo. Então, nós podemos buscar essa compreensão no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que nos explica no capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, as razões por que nós sofremos. Então, ele vai abordar naquele capítulo várias situações sobre o sofrimento. E o Evangelho em si, por si, vai nos dar as respostas que nós precisamos. Olhem, como esses estudos, eles se completam e como nós sentimos o chamado para os livros doutrinários nos quais completam as nossas dúvidas, não é verdade? Porque essa é uma questão da sociedade. Ora, mas nós estávamos falando do Evangelho, porém,
Se nós estudarmos o livro 3º do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre as leis naturais, as leis de Deus, e vocês vão encontrar as leis de sociedade, vocês vão encontrar as leis de igualdade, vocês vão encontrar também a lei de destruição. E naquelas perguntas, naquele desdobrar daqueles pensamentos, nós vamos compreender os mecanismos de funcionamento, da função da própria sociedade, do mundo e o porquê dele. As leis naturais são adaptas às necessidades do indivíduo encarnado no planeta no qual se encontra. Então, nossas leis são necessárias para a nossa evolução. E nós precisamos compreender, encontrando no Evangelho a consolação. E as explicações, e o entendimento da vida futura, e o entendimento das aflições do passado. E nós podemos, através disso, também compreender o funcionamento das leis naturais, que são as leis de Deus, para completar a nossa fé raciocinada. Porque nós precisamos compreender o que está acontecendo. Porque não basta só aceitar que é coisa de Deus. Deus quer, é Deus que quer. Nós precisamos compreender por que Deus quer. O que funciona? Por que eu passo por isso? E a Dona Ivone, ali no ímpeto, do calor, que a Dona Ivone, como diz o seu biógrafo, ela era uma mulher passional. Ali no calor da emoção, ela vendo toda aquela cena triste e degradante, ela falou, meu Deus, mas é possível? Não existe uma coisa que freie, né? Que possam frear esses espíritos a fazerem isso. O irmão espiritual responde, completando o nosso pensamento que estamos construindo desde a semana passada. Olhe, da mesma forma, monstruosidade será a sociedade deixar um órfão ou um filho de pais miseráveis ou delinquentes. Por que miseráveis e delinquentes? Porque sendo um filho e sendo uma criança, não importa que do que procede, de onde eles vêm, se é por causa de pobreza ou se os pais são delinquentes, criminosos, mas são crianças. Criar-se ao abandono pelas ruas. E a sociedade o faz agora e o fez com estes mesmos que estão vendo aqui. Olha o fruto da nossa negligência. Encontram-se acumulados no além. Ora, nós podemos imaginar o primeiro aviso assim. Como é que pode, estando tudo no comando de Deus e tudo na resposta através da reencarnação, correto? Nós escolhemos o que plantamos, não é assim? Nós, como espíritos milenares, vamos passando por reencarnações e encarnações, espiando e sendo provados. Quando nós desviamos um pouquinho da lei de Deus, do caminho reto, a gente passa a espiar. Porque nós geramos um efeito de uma causa. Eu gerei uma causa e eu tenho um efeito. Eu plantei uma semente e eu colho a planta da origem da mesma semente. Então, alguns desavisados dizem, mas estão pagando aquilo que devem. Ou estão sendo provados para crescerem. Mas nós os chamamos desavisados, ou às vezes por uma falta de atenção maior. Por quê? Porque, olha, Jesus estipulou, quando trouxe a Boa Nova, o Espiritismo é Evangelho. Vocês estão de acordo comigo? Não tem como separar o Espiritismo em si, doutrina espírita, é Evangelho. O que é o Evangelho? É Boa Nova? O que é Boa Nova, Boa Novela, Boa Nova? Então, o Espiritismo em si é Evangelho. O Espiritismo é diviso em 5 obras, que todas abordarão o Evangelho. Façam caso.
E todas as 5 abordarão o evangelho, e o evangelho abordará todas as 5 obras. Não é interessante isso? Não tem um livro da codificação espírita que não tenha assunto ético-moral. Que por mais que tenha um ensinamento técnico aqui e ali e tal, tem ensinamento moral, ética, moralidade do indivíduo, transformação, busca da reeducação. Fenelon, como educador e professor, né? Kardec também era pedagogo, era educador, professor. Foi, por exemplo, aluno de Pestalozzi, educador, professor. Tinha por princípio a reeducação. Eles dizem, os espíritos precisam ser educados ou reeducados. Se eles estão reencarnando, eles estão num processo de quê? De educação e de reeducação. Educação provado, reeducação espiando, mas não importa, estão no processo de reeducação. Mas como o espiritismo é consolador, como o espiritismo é evangelho, nós compreendemos que não pode se ter evangelho sem Jesus. E não pode se ter espiritismo sem Jesus e sem evangelho. Não é uma consequência? Ora, se Jesus nos diz que amai ao próximo como a ti mesmo, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo, eis aí toda a lei. Quer dizer, todo o resumo dos 10 mandamentos se encontrariam nisso. De qualquer jeito, podemos observar que as leis de Deus, as leis naturais citadas, que eu convido vocês a estudarem no livro 3º do Livro dos Espíritos, resume realmente, não é? Todas essas funções. Toda a lei de Deus, como ensinou Jesus. Quando Jesus diz, amai o próximo como a ti mesmo, ele coloca sempre um parâmetro importantíssimo, que é a fraternidade. Não tem como ter fraternidade se não tiver altruísmo. Não é assim? Como ter fraternidade sem altruísmo? Complicado. Como estar reunidos 2 ou 3 pessoas no nome de Jesus para ele estar presente? Jesus novamente estipula que é através da fraternidade. Ora, se o indivíduo precisa reencarnar para educar ou reeducar, ele pode estar espiando, é bem verdade. Ele pode ter pedido uma prova de nascer de pais delinquentes ou miseráveis. Ele pode ter noção ou não de estar reencarnando para passar uma situação de miséria e de sofrimento. Claro que ele pode. Ora, mas não nos livra, nós que estamos de fora da problemática, de os ajudar. É a lei da fraternidade. Então, fulano precisa ser provado e precisa espiar. Mas, em contrapartida, eu modifico os parâmetros da sociedade para melhorá-la. Melhorando a sociedade, eu melhoro a mim mesma. E, nesse meio tempo, eu ajudo o outro. Então, se o irmão espiritual diz, e a sociedade o faz agora e o fez com estes mesmos que estás vendo aqui, monstruosidade será também... Perdão, pessoal, interrupção. Então, vamos voltar aqui para pegar o fio do raciocínio, né? Da nossa responsabilidade. E o que é que o Espírito disse para a Dona Ivone, né? O mentor, porque a Dona Ivone tá lá chocada com a situação. Monstruosidade será também omitir providência humanitária para que o jovem abandonado ou pobre se instrua, eduque e habilite de modo a furtar-se à humilhação da ignorância, prendando-se na escola do dever e da honestidade. Então, a resposta de Fenelon, que eu trouxe para vocês a semana passada, tem tudo a ver ou não tem? Porque o indivíduo vai educado. Olha que coisa interessante. Se nós privamos o ser humano da educação,
da instrução, ele ignora e se habilita à humilhação da ignorância. Porque através da instrução ele vai estar habilitado para uma profissão. Não importa qual simples profissão seja. Não importa o papel que a pessoa venha cumprir na sociedade. Porque, por exemplo, se todo mundo quiser ser médico, o que vai acontecer? Vai ser um desequilíbrio, não fica? Se todo mundo quer ser advogado, se todo mundo quiser ser padeiro, é um caos. Então nós precisamos, existe uma pergunta perfeita no Livro dos Espíritos que fala exatamente disso. Bom dia, Mauri, beijão, bem-vindo. Que fala exatamente disso, de que se nós preenchêssemos o nosso papel no mundo no qual nós nascemos, né, não teria tanta problemática na sociedade. O problema é que a gente vai mais pela ambição do que pela missão. Quando a gente usa a expressão missão, a gente não usa para grandes missões, como os missionários do bem, no qual conhecemos, mas para as missões individuais do indivíduo no mundo, porque se você nasce com uma missão, a missão de melhorar-se, de ser provado, de passar por provações. Nesse ínterim que você vai ser provado, você vai cumprir um papel na sociedade. E esse papel na sociedade é uma missão. E essa sociedade inclui a família. Então não deixa de ser uma missão. Para que eu vim ao mundo? Qual é o meu objetivo do mundo? Para que eu nasci? Com certeza não foi somente para comer, dormir, ter relações sexuais, ver televisão e cumprir o nosso papel da fisiologia no banheiro. Claro que não foi só para isso. Isso faz parte da nossa vivência de suprir as nossas necessidades de espírito que mora no corpo físico. Mas a nossa missão não é essa. A nossa missão não poderia nunca restringir a isso. Interessante. O Dr. Sérgio Felipe, isso porque quando ele colocou na época esse tipo de raciocínio, eu gostei muito e eu insisto sempre de passar adiante, porque eu convido vocês também a passar adiante. As ideias legais têm que ser divididas, não é? Então ele dizia o seguinte, que Paulo de Tarso, quando ele ficou cego lá de Jesus, na estrada da via de Damasco, na estrada de Damasco, e que ele se transformou e de Saulo ele passou para Paulo. Ele, depois de um período que ficou ali com os apóstolos, etc., ele foi para o deserto refletir. E o que é que Paulo fazia no deserto? Deixa eu ver se são bons de cristianismo primitivo. O que é que Paulo fazia no deserto? 1, 2, 3. Tecia tapetes. Ele tecia tapetes, né? Então Paulo tecia tapetes porque ele precisava ganhar dinheiro também. Ele vendia seus tapetes. Era o modo que ele tinha de sobreviver. Porque Paulo, por incrível que pareça, tinha as mesmas necessidades nossas. Comer, beber, viver como uma pessoa. Tá bom. Paulo viajou muito. Vocês lembram? Então Paulo tinha que ter vendido tapete para poder ter um dinheirinho, para poder estar viajando. Então ele continuou trabalhando, ele não era um indolente. Jesus foi carpinteiro. Então tem a sua profissão. Tá bom, ok, vamos lá. Mas nós conhecemos Paulo de Tarso como? Pelos tapetes dele? São Paulo. Nós conhecemos ele pelos tapetes? Não. A gente não conhece uma exposição de tapetes de Paulo, não é verdade? Nós conhecemos Paulo pelo quê? Pela missão que ele cumpriu no mundo. Quando Jesus aparece para ele, não é? Chama a sua atenção para a sua missão, tipo assim, ei, tá esquecido do que você tem que fazer aqui, rapaz? Se aprume. Não é? Então nós conhecemos ele pela grande missão. Foi o maior divulgador do cristianismo, foi Paulo de Tarso.
E todos os apóstolos tiveram a sua missão, logicamente, o seu papel no cristianismo primitivo. Mas Paulo foi o maior divulgador. E olha, ele não tinha internet, ele não tinha o que mais? O WhatsApp. Ele não tinha nesse internet o WhatsApp, Facebook. Ele não tinha, como é o nome daquelas paradinhas, tudo aí que vocês usam. Aquele lá da fotografia que a meninada adora, tem 2, 3 diferentes. Não tinha, não é? Não tinha YouTube, não tinha nada disso. Um minutinho. Pois é, Dudu. Tinha uma rede Wi-Fi, Instagram. Tinha uma rede Wi-Fi chamada Jesus. Nossa, não tinha carro, né, André? Era tudo no pé grande, grandão, andando, fazendo caminhadas longuíssimas. Mas nós conhecemos Paulo pelo que ele fez, pelos seus feitos, né? Assim, pelas cartas que deixou, enfim. Ora, qual é a tua missão no mundo? Todos nós temos a nossa. Vocês já se perguntaram? O Dudu não é ser biólogo. Biólogo é a profissão dele. Quem mais? Eu sei pouco da profissão de vocês, então eu não sei. A Miriam eu sei. A Miriam é arquiteta, né, Miriam? Decoradora é arquiteta. Então a missão de Miriam não é ser arquiteta. Tem uma outra missão aí por detrás. Ela pode, através da sua missão pessoal, incluir no seu trabalho de arquiteta, porque nós podemos operar em todos os ambientes. Exemplo, um indivíduo é médico. Ele pode exercer a sua profissão como médico e, ao mesmo tempo, cumprir a sua missão. Não pode? Claro! Outra coisa, o rapaz que vem todo dia naquele carro lá tirar o lixo da rua, ele não pode ao mesmo tempo ganhar o pão dele de cada dia e cumprir a sua missão? Ele é um fenômeno para nossas vidas, não é? A polícia, a faxineira, aquilo que seja, tem o seu valor na sociedade, porque nós precisamos uns dos outros. Eis o estipular da fraternidade do Cristo. Então, não pode ser inteligente da parte do reencarnacionista dizer: fulano, beltrano, ou tal situação social acontece porque tem que espiar, ou porque tem que aprender. Com esse pensamento eu não vou interferir no destino das pessoas. Não é isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, nada de braçada nesse argumento. O Evangelho segundo o Espiritismo, nada, não é? Dando essa explicação. Que você não vai entregar ao destino a pessoa, é falta de caridade. Deixa estar que Deus depois vai agir no destino da pessoa e vai fazer o que tiver que fazer, porque o Pai tudo sabe. Mas não me impede eu, ser humano que estou no mundo, cumprir a minha missão. E a minha missão, uma característica da minha missão no mundo é ser bom e praticar a caridade. Seja no âmbito qual seja que eu me encontre. Nesse meio tempo, nesse interim, eu estarei me melhorando. Eu estarei me ajudando também. Porque não é dando que se recebe? Não é perdoando que se é perdoado? Então eu ajudo, eu oro por alguém, eu movimento energias para uma pessoa. Mas ao mesmo tempo, o que acontece energeticamente? Eu reciclo a minha energia, porque aquela minha ação de oração é um bem. E nisso, qualquer coisa. E nisso em tudo da vida, não é? Continuando. No entanto, sempre o mentor espiritual, o companheiro espiritual está falando para Dona Ivone, né? No entanto, estes que aqui vemos foram banidos pela sociedade
que lhes não facilitou escola, nem educação, nem exemplos bons, senão a dureza de coração com que os tratou. Tem som? Ok. Não se instruíram porque não tiveram meios de remunerar professores. E as escolas públicas nem sempre são acessíveis aos deserdados, como estes foram. Não puderam educar-se porque o lar é que modela os caracteres, e eles, desde a infância, viveram perambulando pelas ruas, tal como os vemos. São ainda frutos da sociedade. Sua impiedade foi libada na impiedade que receberam. Lembram da frase de Fenelon? O homem, quando vê o outro agir com egoísmo, trata, em contrapartida, de agir ele também para se defender, não é assim? Se coloca em defesa de si mesmo. Aí você vê o mal se repetir. Erraram comigo, eu erro também para me defender. Então negou-se a educação, o edúcere, não é? Educar com doçura, ensinar o elemento da sociedade a melhorar a si mesmo. Se eles não tiveram um lar, porque o lar modela os caracteres. Os pais, em contrapartida, coitados, também são ignorantes, porque também passaram por essa problemática. Então, alguém dá o que não tem? Não. Algumas vezes, é bem verdade, nesses meios conseguem, com uma redundância de frase, sair fora um elemento que vai fazer a diferença. Sim, claro, existe. Mas nem por isso aqueles elementos que fazem a diferença, ou aqueles que não fazem a diferença, merecem menos cuidados. Porque Deus não nos relega a menos cuidados. O bom, como o mal, é iluminado pelo mesmo sol. Dai-se essa resposta aos espíritos a Kardec. O sol nasce para os bons e para os maus. Que significa que Deus está cuidando de todos. Está no cuidado com todos. Então, quando eu espírita, ou eu espiritualista, ou eu reencarnacionista, né? Porque acontece, me posiciono contra uma sociedade e contra crianças, eu estou me posicionando contra o próprio Criador. Estou me posicionando contra as leis de Deus. Porque enquanto eu estou no meu sofá, vendo a minha televisão, MasterChef, programas de comidas, planejando quando eu vou poder fazer também, outros indivíduos choram de fome. E o que eu estou fazendo para mudar essa situação? Olha, isso são reflexões. Porque quando nós encontrarmos no mundo espiritual como Dona Ivone, vendo a escória da sociedade desencarnada lá, nós não fiquemos admirados sem saber o porquê que isso acontece. No mínimo, nós temos que compreender o porquê que as coisas acontecem. Então, é de bom tom compreender, é inteligente compreender que se nós temos a lei capital ou matamos seres humanos por crimes, porque são delinquentes, ou não somente isso, a nossa sociedade brasileira não tem, mas relegamos eles a cadeias sem educação, sem o mínimo de condição amorosa de educá-los, de colocá-los num parâmetro de reeducação, de reabilitá-los para a sociedade, mas educando-os. Mas colocamos como animais dentro de celas multiplicadas de pessoas, passando necessidades às vezes piores, sofrendo violências terríveis do próprio pessoal que trabalha nos próprios cárceres.
essas pessoas desencarnando em condições típicas dessa, como podem se encontrar no mundo espiritual? No mínimo, se são espíritos que não compreenderam a lei de Deus, porque eu estou vendo espíritas que não compreendem a lei de Deus, se revoltarem. Vocês imaginam pessoas que não tiveram a possibilidade de ter esse mínimo de conhecimento? Então não podemos nos admirar no caso de encontrá-los sofrendo, ou pregando peça em nós, ou sentindo prazer em nos fazer sofrer, ou sentindo prazer em causar mais tumulto, vampirizando a sociedade. Não podemos nos admirar. Eis porque a felicidade não pode ser do nosso mundo. Quando, às vezes eu vejo missionários em cárceres, porque existem muitos missionários em cárceres, né? Até de religiões diferentes que vão lá e que conseguem transformar aquelas pessoas. Nossa Senhora, que missão! Conseguir dar um pouco de transformação, de afeto, de amor, de resposta, e conseguem essa proeza, é maravilhoso. Mas que tenhamos presente que esse argumento ele é muito profundo e muito comprido. Tenhamos presente que a morte do criminoso não modificará ele. Desejar que uma criança que está no auge dos seus hormônios, porque 16 anos é uma criança, 18 anos é uma criança, e 18 anos você pode ver um marmanjo de 1,90 m, mas ele é uma criança dentro dele. Porque eu vejo meu filho de 18 anos e vejo como ele é menino. O outro da rua pode estar do mesmo jeito, cravado de dor, de miséria, das necessidades mais atrozes, e não considerar o teu patrimônio, ou não considerar a tua vida, o teu carro, bater a tua bolsa e às vezes matar. Porque ele está tão cravado na sua dor e ninguém nunca pensou nele, como é que ele vai pensar em outro alguém? Então o ser humano, seja qual for, merece, como diz Fénelon na 917, educação. Porque do mesmo jeito que o nosso coração se enternece para os nossos filhos, de sentir compaixão para os filhos dos outros, eis o crescimento espiritual, eis o mínimo que podemos mudar a nossa sociedade. É a lei de fraternidade. Ninguém dá o que não tem. E você diz, poxa, e como é que a gente vai fazer? Quem não pode agir diretamente, pode agir orando. Aqui, por exemplo, ao menos na minha cidade, encontramos crianças no meio da rua. Porque até aquelas que pedem comida estão com os pais, estão ciganos, e os ciganos estão com eles e tomam conta e se alimentam. Então, é um contexto diferente. Mas não me exima de fazer uma outra coisa pela necessidade da minha sociedade que está aqui. Que é um outro ângulo. E eu até peguei a Marcela como exemplo a semana passada da sociedade hoje que ela vive. O que eu faço para modificar isso? Eu dou um sorriso? Eu levo um paninho? Eu dou meu tempo? Eu converso? O que que eu posso fazer? O que está na minha mão? Como um passarinho que com a gota da água no seu bico vai tentar apagar o fogo da floresta. Ele está fazendo diferença. Perdão. Mas aí tem uma outra coisa interessante. Nesse inteirinho que a gente está fazendo todo esse raciocínio, porque é como se fosse um círculo, não é? Eu faço aqui e vai dar a volta para em mim de novo. Eu faço aqui e dá a volta para em mim de novo. O que é que eu lucro com isso? Eu vou dar um chocolate lindó para vocês, se vocês adivinharem. O que é que eu lucro com tudo isso?
eu me envolvo numa situação de quê? Eu vou crescendo espiritualmente falando. Isso mesmo, André, eu vou crescendo. Eu estou evoluindo nesse meio tempo. Mas existe um contexto aí, secreto aí, ó, no meio. O que é? Vou conquistando amigos. Porque Jesus, na sua sabedoria, como sempre, nos diz o que é na parábola do servo mau, do mordomo mau. Vai e conquista amigos. Então, o bem que eu faço até um desconhecido, eu estou conquistando amigos espirituais. E, por sua vez, esses mesmos elementos que hoje prejudicam a sociedade, espiritualmente falando, te observam, te olham. E através do teu exemplo, através do teu ajudar, você conquista pessoas. E eles te vão ser amigos. E eles te vão ser úteis um dia. Porque uma mão lava a outra e duas mãos lavam o rosto. Então, quando Jesus estipula a lei de fraternidade, é uma sabedoria divina. Porque não tem como alcançar a felicidade sem a fraternidade. E a fraternidade é a caridade. Para que se cumpra a fraternidade, temos que agir com caridade. No livro Devoção do Visível, nós voltamos aqui. Sua impiedade foi libada na impiedade que receberam. Tornaram-se criminosos inveterados na terra e no além, porque foram vítimas do crime e do egoísmo da sociedade. Portanto, pertence à sociedade terrena, esta é afim com eles, e eles vivem nos ambientes que lhes convém. É, pois, irremediável esse mal social? Perguntou Dona Ivone. Não, no presente caso, cumprirá o homem para evitar o distúrbio de tais influências, habilitar-se para a harmonização com a luz, ou seja, com o bem. Para isso, ele possui a consciência, além de uma experiência secular, senão milenar, das gerações que o antecederam, e cujo patrimônio de moral e sabedoria ele herdou para sua orientação. Será necessário que o homem compreenda que, como parcela divina que é, veio ao mundo também para colaborar na obra de aperfeiçoamento do planeta em que vive. E essa colaboração certamente subtenderá auxílio às almas mais frágeis do que a dele, que gravitam ao seu lado nas peripécias da evolução. Tá vendo? Mas, se ele prefere permanecer nas trevas do próprio egoísmo, permitindo livre curso aos instintos inferiores, negando-se a reagir contra as próprias tendências más, será envolvido pelas trevas, pois se homiciou com elas. No homem honesto, sensato, prudente, sóbrio, amigo do bem, dificilmente ou jamais um assédio deste encontrará repercussão. Tá vendo? Olha lá o homem de bem. Então, o homem de bem, prudente, sóbrio, amigo do bem, ele vai estar praticando bem, ele está conquistando amigos, ele está trabalhando nele mesmo, dificilmente vai estar sob esse tipo de assédio. Esqueceste que isto tem livre curso no grau de afinidades e também na invigilância, na imprudência, na inadvertência de cada um? Então, lembremos os estudos que fazemos o tempo todo sobre os espíritos simpáticos. Volta e meia nós voltamos nesse assunto, né? Raciocinemos, porém. É claro que nenhum homem quererá ser atropelado e fraturar uma perna ou um braço e ir para o hospital, é verdade. Que tanto o honesto como o indiscreto poderão ser atropelados e passar maus quartos de hora devido ao fato. Mas ambos, com a própria invigilância, com a imprudência, a irreflexão e a displicência com que se habituaram a encarar as coisas do mundo, deixaram-se envolver pelas faixas maleficentes daqueles invisíveis que vibram maliciosamente,
divertindo-se com o sofrimento do próximo. E se arriscaram à travessia de uma rua em local e momentos impróprios. Atreveram-se a uma discussão. Detiveram-se mais do que conviria em qualquer bar ou taverna, tornando-se então passivos aos desejos dos citados invisíveis e daí por diante. A explicação dele é excelente. Então não é uma questão de fatalidade. Nem tampouco o seu livre-arbítrio vai ficar violentado. Mas é uma questão de afinidade. Se você evita estar num bar em bebedeira, você vai evitar uma boa dose de problema, não vai? Espiritualmente falando e também nos convívios, energeticamente, é ou não é assim? Existe uma frase que minha avó usava muito, sabe? Que dizia assim, olha, Peraí, deixa que eu sou ruim de ditado. Quem boa romaria faz, em sua casa está em paz. Que muitas vezes estar em casa é estar em paz. Eu acho que mais ou menos o ditado é esse. E sabem que são desencarnados? Aí a dona Ivone vem para a pergunta que foi a dúvida dela. Vocês lembram que essa parte desse capítulo é por causa da dúvida que ela tinha do que ela fosse escrever? Por que os espíritos achavam que estavam encarnados e que eles viviam como encarnados? Aí chegou a pergunta dela. E sabem que são desencarnados? Indagamos, recordando a tese sugerida pelos amigos. Como não haveriam de saber? Respondeu o vibrante. Pois foram daqueles que acompanharam minuto a minuto no próprio túmulo a desagregação da matéria apodrecida, rodeando-se dos complexos de uma atração material reforçada pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelo sensualismo, pela embriaguez, pela desonestidade e etc. Sabem que não possuem corpos materiais, mas fingem que não sabem, pretendendo enganar a consciência, tais os doentes incuráveis sobre a terra. Em verdade, não entendem o mecanismo da separação dos próprios corpos astrais das formas carnais, e como a morte os apavora, forçam a crença de que ainda são homens, e como tais, vivem e agem na vida invisível. Eu vou dar uma pausa porque vai ser interessante eu repetir esse trechinho para vocês, né? Vai ser interessante repetir esse argumento para poder a gente entrar nesse pedaço. E aí eu trago, vamos dizer assim, um reforço doutrinário das próprias obras doutrinárias, né? Vou fazer uma pausa aqui, ó, para eu compreender que é aqui. Vou botar aqui no meu livro, tá bom? Então, concluindo o nosso estudo de hoje, fazendo a nossa prece de conclusão, né? Deixo os meus cumprimentos para o pessoal da gravação e vamos lá para a prece.